A graça e a paz, amados. Eu louvo a Deus por Ele ter escolhido homens que se dedicam ao estudo da palavra de Deus e publicam para nosso ensino. E baseado nesses estudos e em observação à palavra de Deus, que eu quero compartilhar hoje algo sobre o que aprendi recentemente a respeito do Salmo número 100. Todos os homens de toda a terra, de todas as classes sociais e econômicas, todos aqueles cujos nomes são conhecidos como grandes, e todos aqueles também cujos nomes não são nem conhecidos, estamos todos vivos pela misericórdia do Senhor. Todos os dias o sol nasce sobre todos e todos os dias recebemos o ar que precisamos. Todos os dias comemos porque ele nos alimenta e a água que bebemos todos os dias devemos agradecer a ele. Neste mundo, ateus, os que desprezam a Deus e os maiores assassinos, todos estão vivos por sua misericórdia. Grande é a misericórdia do Todo-Poderoso, sua glória enche toda a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Todos devemos viver agradecidos e todos devemos viver louvando o Deus eterno. Ele é digno de todo louvor e só Ele é digno de toda a glória. Às vezes nos perguntamos por que o Senhor nos uniu como igreja e por que o Senhor também nos deu um lugar para adorar. Às vezes me pergunto por que o Senhor nos tem agraciado tanto, porque assim, quando alguém se pergunta isso, as palavras do Salmo que vamos ler hoje devem soar como uma poderosa melodia em nossa mente, que nos leva a adorar aquele que vive para sempre, e não apenas isso, mas também anunciar o maravilhoso nome de Jesus para que muitos o adorem. Vamos ler as palavras deste belo Salmo número 100. Celebrai com júbilo, celebrai com alegria e apresentai-vos a ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor em seus átrios, com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Os habitantes de toda a terra, não apenas aqueles que são chamados pelo seu nome, mas todos os habitantes da terra são chamados a adorar o Senhor. E a Escritura diz que todo joelho se dobrará diante do Todo-Poderoso. E será que alguns virão ao Eterno com alegria, com cânticos, com louvores, mas outros se ajoelharão aterrorizados naquele dia em que a voz do Senhor sacudirá a terra. É por isso que fomos chamados, irmãos, e é por isso que fomos trazidos a este lugar. Chamar o povo para cantar com alegria e vir ao Senhor com regozijo agora, para que não venham depois cheio de terror. Esse é o nosso papel. É necessário que a igreja do Senhor desperte. A voz do Senhor deve ser ouvida em todos os lugares. A nós que fomos alvos do seu amor, nós que o conhecemos, que temos que atender a este chamado. O chamado de misericórdia do Senhor deve iluminar a terra. Milhões são aqueles que morrem todos os dias sem esperança. Esta semana faleceu um grande irmão e amigo, admirado e amado. Sua morte trouxe tristeza a muitos e ainda estamos em luto, ainda estamos em tristeza. Mas é confortante ter a certeza que Roberto Gonçalves foi promovido ao céu. E é esta certeza que nós queremos trazer para aqueles que não conhecem ainda o Senhor Jesus. Esse é o destino de todos aqueles que vêm ao Senhor,
Todos aqueles que são perdoados, todos aqueles que ouvem um chamado misericordioso de Jesus para vir ser abraçado por ele, para vir ser perdoado por ele. Todos os que creem e recebem a Cristo, todos estes recebem a salvação e a vida eterna. Quando morrem, eles são promovidos ao céu. Mas, muito ao contrário e muito doloroso, é o destino de todos aqueles que não ouvem a boa mensagem ou que ouvem e não a recebem. O destino de todos aqueles que não creem no Evangelho é sofrer a ira ardente do Eterno e serão punidos pelo fogo do Todo-Poderoso. É nosso dever fazer o mesmo apelo desse precioso salmo que podemos ver no versículo 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabemos que para celebrar o Senhor é preciso conhecê-lo. Este é o chamado que seus irmãos, seus filhos, seus netos, seus familiares, seus amigos e todos os que estão ao seu redor precisam ouvir com urgência. É por isso que fomos colocados em nosso bairro, nosso ambiente de trabalho, nas escolas, em outros locais que interagimos com pessoas. Fomos chamados para servir aqueles ao nosso redor como embaixadores do céu, pois estamos aqui com o ministério de reconciliação. Devemos chamar as almas para se reconciliarem com Deus. Você deve convidar outros a virem ao Senhor, a virem a Jesus. Todos precisam acertar as contas com Deus, confessarem os seus pecados e se arrependerem e serem completamente perdoados através da graça que há em Cristo Jesus. Eles precisam vir logo, porque se eles não vierem agora, eles se curvarão diante dele quando for tarde demais. O chamado do Salmo é um chamado à alegria, um chamado ao regozijo, mas é um chamado à verdadeira alegria e à verdadeira alegria. Nós, aqueles que temos que anunciar que aqueles que vêm ao Senhor receberão a alegria de sua presença e a alegria da salvação. E a alegria do Todo-Poderoso será a sua força. A alegria do Senhor não será uma alegria irresponsável como a alegria de um bêbado. A alegria do Senhor será a alegria reverente daquele que sabe quem é Deus e que teme e respeita a autoridade do seu Deus. Como está escrito no Salmo 2, versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. A alegria do nosso Senhor é a alegria que o serviço produz. Jesus disse que há mais alegria em dar do que em receber, e aqueles que se regozijam no Senhor se alegram em servir ao Senhor. E eles sabem que são responsáveis perante o Altíssimo por pregar o Evangelho e que, se não fizerem, serão chamados a prestar contas. Eles se regozijam, mas se regozijam com tremor, e, em outras palavras, com medo, e têm medo de decepcionar a Deus. Todo aquele que veio a Cristo deve ter medo de não pregar o Evangelho. Deve ter medo porque, se ele não fizer, as almas perecerão sem esperança e terão que enfrentar a eternidade e terão que enfrentar o julgamento divino, condenados a receber a ira do Todo-Poderoso. E isso traz uma grande responsabilidade para nós. O mundo de nossos dias deve abrir os olhos, precisa tirar a venda que os cobre. Escolas, universidades, governos e autoridades cegaram multidões, e agora há milhões que acreditam que são sábios e até superiores porque não acreditam em Deus. E vivemos em dias em que milhões vivem todos os dias ofendendo e desafiando a Deus das piores maneiras, e como resultado o Eterno está começando a derramar seus castigos nesta terra.
Vemos nos meios de comunicação que o número de homeless, pessoas que vivem debaixo da ponte e por aí pedintes, tem aumentado a cada dia. A maioria deles são jovens que poderiam trabalhar e ter uma vida boa, mas muitos deles também são assim por causa de seus vícios, e é por isso que suas mentes não funcionam direito. E sabemos que não são todos, mas muitos deles que são assim estão apenas colhendo o produto das suas más decisões. Muitos pararam de acreditar em Deus ou pararam de respeitar a Deus e mergulharam em vícios e desejos desordenados. Qualquer um de nós, incluindo a mim mesmo, pode entrar por esse caminho se deixar de temer a Deus e nos afastar da sua misericórdia. Mas o que vemos sobre as pontes é apenas parte visível de um iceberg. O que não se vê é ainda mais grave. Existem milhões de jovens e adultos com suas vidas destruídas porque rejeitaram a Deus, porque rejeitaram a Jesus e o seu plano de resgate e se afastaram de sua proteção. E então caíram em pecado e agora se escravizam e os tornam prisioneiros do seu pecado. Nossa sociedade precisa conhecer Deus e somos chamados a pregar sob o poderoso nome do Senhor Jesus. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Aqueles que foram educados no ateísmo vivem sem razão para viver. Eles acreditam que a vida, o mundo e tudo o que os cerca é apenas uma coincidência, uma questão de boa ou má sorte e nada mais. Eles não são capazes de reconhecer a mão do Todo-Poderoso, vivem enganados e gostam de viver enganados porque acreditam que um engano como esse os liberta de responsabilidades. Mas, por mais enganados que vivam, sempre terão que enfrentar a realidade, e viver enganados não os livrará de sua culpa quando forem chamados a prestar contas e quando tiverem que comparecer perante o tribunal de Deus. A verdade é que é impossível uma pessoa ser 100% ateia, mas não importa se ele é 100% ateu ou não. Mesmo o maior dos ateus, quando morrer e quando tiver que enfrentar o julgamento do Senhor, deixará de ser ateu, porque estará cara a cara com Deus. Nosso dever é pregar Cristo a eles, falar com eles sobre o nosso Deus, implorar ao Espírito Santo que nos use para convencê-los do seu erro. Os incrédulos precisam saber que Deus nos criou, que não somos produtos do acaso, que não somos apenas o ápice de um processo evolutivo. Fomos criados por Deus e fomos criados à sua imagem. E assim como as ovelhas dependem do seu pastor, nós também dependemos de Deus. É uma coisa muito séria e com consequências muito sérias não reconhecer Deus. E Paulo diz isso claramente em Romanos 1, de 21 a 24. Porquanto, tendo reconhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Dissemos que a ira de Deus estava derramando sobre a terra, e isso é uma pequena amostra. Muitos pensaram que Deus puniria este mundo pela horrível epidemia da homossexualidade em que vivemos. Mas, se lermos as palavras de Paulo, eu não vou ler tudo o que Paulo diz, mas você pode continuar lendo o capítulo e verá que a epidemia de homossexualidade
tão desenfreada que vemos hoje é o castigo de Deus sobre aqueles que não querem reconhecer e quem eles pensam que são sábios porque o rejeitam. Talvez não tenha havido uma geração tão disposta a ignorar a Deus e não acreditar e não reconhecer ao Senhor como sendo o seu Deus. É como esse momento agora. E talvez seja também por isso que hoje vemos tanta sujeira em nossa terra. A mente do homem, desejosa das delícias do pecado, quis ignorar Deus e esquecer o Todo-Poderoso. E como resultado, o próprio Deus retirou a sua mão protetora do povo e vemos um mundo que está caindo aos pedaços em sua corrupção e que buscam o castigo de Deus. E somos chamados a pregar o Evangelho, as boas novas da salvação, somos chamados a chamar os perdidos ao arrependimento e reconciliação com Deus. Se não fizermos isso, estaremos longe de cumprir nosso propósito na terra. Devemos chamar as pessoas para a gloriosa liberdade do Evangelho, para a liberdade em Cristo. Devemos convidá-los a reunir com outros irmãos para adorar ao Senhor, se reunir para louvar a Deus. Salmo que estamos lendo, no versículo Salmo 100, versículo 4 e 5. Entrai pelas portas dele, com louvor em seus átrios, com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Outras traduções diz muito sobre a misericórdia. Estamos no lugar que viemos para servir aos que nos rodeiam. Estamos aqui para que o nome do Senhor seja reconhecido. E estamos aqui para convidar o povo para as cortes do Senhor. Estamos aqui para convidá-lo para adorar o seu nome e ser fortalecido na fé. Estamos neste lugar para que o nome de Jesus seja reconhecido. O propósito que o Senhor nos trouxe aqui, que nos trouxe para esse tempo que nós estamos vivendo, é para servi-lo, é para que muitos sejam salvos. Fomos chamados para servir a Jesus, o nosso Salvador. Louvemos ao Senhor, falando das suas maravilhas e anunciando a sua salvação a todos os que estiverem ao nosso alcance. Não deixe de anunciar a Jesus nesta semana. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém?